você se ligar, depressa vai notar. Matemática está em todo lugar, está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés, quando você conta de 1 até 10. Olá meninos, olá meninas do 6º termo do curso de Pedagogia da UNOeste. E estamos aqui para mais uma aula online, hoje falando sobre frações, tá bom? Eu deixei aí para vocês tirarem a cópia. Nós vamos usar como base o livro Marcha Criança, porque ele é um livro que está muito bem explicadinho, o manual do professor está bem interessante, então é um material que vocês vão poder guardar e utilizar depois durante as aulas de vocês, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é uma fração, como é que eu represento uma fração. Todo mundo na escola já teve a experiência e a ideia mais comum que se tem é ligar a fração a uma pizza. Por quê? Porque é interessante, é divertido, tem professor que leva uma pizza na classe, as crianças comem a pizza, cada um faz do seu jeito. Mas a ideia da pizza é uma coisa muito interessante. Por quê? E aqui no nosso livro também a gente começa com a ideia da pizza, né? Porque é um inteiro que eu tenho dividido em pedaços, tá? O que a gente precisa saber? Uma fração, ela tem que ser sempre dividida em pedaços iguais. Então, a minha fração representa um inteiro dividido em pedaços iguais. Eu não posso dividir um de cada tamanho, porque eu não vou ter uma fração aí. E como é que eu represento esta fração? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui a minha pizza, se eu dividir em 4 pedaços e vou pegar um pedaço, como é que eu vou dividir? Como é que eu vou representar isto em fração? Então, eu tenho um inteiro dividido em quantos pedaços? 4. Quantos pedaços eu peguei? 1. Então, cada parte dessa minha divisão vai representar 1/4. Precisa ser sempre redondo? Não. Qualquer figura que eu possa dividir, mas desde que eu divida em pedaços iguais. Por exemplo, ó, se eu pegar um quadrado e vou dividir em 9 pedaços. Então, o meu inteiro dividido em 9. Cada pedacinho vai representar que fração? 1/9. Se eu tiver uma figura retangular, dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Então, que fração eu vou ter aqui? O inteiro dividido em 5. Cada pedacinho vai representar 1/5. Isso que eu tenho que saber, tá bom? Não importa o formato dessa figura. O que importa é que os pedaços sejam todos do mesmo tamanho, certo? Sabendo isso, quais são os nomes desses números? Eles recebem nomes. Então, o número de baixo, que determina o número de pedaços que eu dividi o meu inteiro, eu vou chamar de denominador. E o número de cima, que determina o número de pedaços que eu peguei, ele numera quantos pedaços eu peguei. Então, ele vai ser o numerador. É fácil, não é difícil de lembrar. Numerador e o denominador, ok? Então, para a gente ter certeza que entendeu bem direitinho. Então, vamos lá. Se eu tiver um inteiro dividido em 4. Este pedaço eu vou representar com que fração? Então, o meu inteiro dividido em 4, peguei um pedaço, 1/4. Se eu tiver esse mesmo inteiro dividido em 4 pedaços, e eu pegar 2 pedaços, que fração eu vou ter? Um inteiro dividido em 4,
eu peguei 2 pedaços, 2 quartos. Se eu tiver o mesmo inteiro, dividido em 4 pedaços, vou pegar 3 pedaços. Que fração eu vou ter? O inteiro dividido em 4, peguei 3 pedaços, 3 quartos. E se eu pegar o mesmo inteiro, dividido em 4, e eu vou pegar 4 pedaços. Que fração eu vou ter? Inteiro dividido em 4 e vou pegar 4 pedaços. Então, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Certo? Aí no seu livro, você tem uma tabela de como esses números recebem, que nome que eles recebem. Então, até 9, eles recebem o nome, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo, milésimo. Todos os outros fazem parte da família avos. Então, eu tenho 2 dozeavos, eu tenho 4 quinzeavos, eu tenho 6 18avos, eu tenho 5 35 avos. Então, dali para frente, todo mundo faz parte da família avos. Muito bem, agora que nós já entendemos o que é uma fração, vamos entender então como é que eu calculo o valor de uma fração. Isso vai depender de quanto vale o meu inteiro. Por exemplo, se o meu inteiro dividido em 3 vale 60, quanto que vai valer um pedacinho? Esse pedacinho, que fração eu tenho? 1/3. Então, se o meu inteiro vale 60, quanto vai valer 1/3 do meu inteiro? Que cálculo eu vou fazer? O que eu fiz aqui? Eu peguei o meu 60, que é o meu inteiro, e dividi em quantos pedaços? 3 pedaços. É isso que eu vou fazer. 60, então 1/3 igual 60 dividido por 3, que vai ser igual a quanto? Igual a 20. Certo? Cada pedacinho desse vai valer 20. Então, 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. 1/3, 1/3, 1/3. O aluno entendeu isso. Ótimo. Então, vamos avançar. Se 1/3 vale 20, quanto será que vai valer 2/3? Então, vamos de novo. Meu inteiro dividido em 3. Sabemos que o inteiro vale 60. Só que agora eu quero 2/3. Tá? Vou pintar aqui. Muito bem. 2/3. Eu tenho 2 caminhos para fazer esse registro. Tem o caminho do passo a passo, que é o mais explicadinho, que pode ser feito. Então, vamos lá. Para achar 2/3, primeiro eu preciso achar cada pedaço. Eu vou achar um pedaço. Da mesma maneira que nós fizemos lá em cima. 1/3 é igual a 60 dividido por 3, que é igual a 20. Então, 1/3 é igual a 20. Se 1/3 é igual a 20, como é que eu acho 2/3? Se aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20, 2/3 eu tenho 2 vezes 20. Ou 20 vezes 2, que é igual a 40. Esse é o passo a passo. Eu encontro 1, depois eu encontro quantos pedaços eu quero. Ou posso transformar isso numa expressão, que já é muito interessante que o aluno vá se adaptando e vá se acostumando com essa linguagem matemática. Lembra que nós falamos lá na base curricular?
Primeiro eu vou fazendo com registros do meu jeito, mas depois é preciso que ele avance e que ele tenha esse conhecimento dessa linguagem matemática, tá bom? Então, registrar isso como uma expressão é ótimo que o aluno se acostume, porque ele vai usar isso para muitas outras coisas. E vai perdendo o medo da expressão, né? Não fica um bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá, como é que eu faço isso? 2/3. Qual é mesmo o cálculo que eu vou fazer? Vou pegar o meu inteiro e vou dividir pelo número de pedaços, pelo meu denominador. 60 dividido por 3. Eu preciso desse resultado para continuar trabalhando. Então, eu vou fechar esse resultado num parênteses. 60 dividido por 3. O que eu faço? O resultado disso eu vou fazer o quê? Vou multiplicar pelo número de pedaços que eu quero. Então, 60 dividido por 3 vezes 2. Tá? E aí, aquela regrinha que todo mundo aprendeu. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Né? Olha a regrinha que a gente aprende e que acaba esquecendo. 20 vezes 2 igual a 40. Então, 2/3 igual a 40. Tá? Então, eu tenho as duas formas de registro. Eu tenho a forma pela expressão e tenho a forma do passo a passo. Dos dois jeitos estão certos. Esta aqui é um avanço para a criança. Nós já fizemos isso quando fizemos os problemas, lembra? Sempre transformar, quando eu tenho mais de uma operação, transformar numa expressão. Porque daí eu vou me acostumando a primeiro trabalhar com um resultado, pegar aquele resultado, juntar com a próxima operação, pego aquele resultado junto com a próxima operação. Isso aqui é uma expressão, nada mais que isso. Certo? Vamos aplicar então uma situação real. Numa prova com 50 questões, acertei 3/5. Quantas questões eu acertei? Vamos lá. Como é que eu represento a minha prova? Voltamos às nossas caixinhas, né? A minha prova está aqui, meu retângulo. É o meu inteiro. O meu inteiro tem quantas questões? 50. Então, o meu inteiro vale 50. Eu quero saber 3/5, porque foram as questões que eu acertei. Então, o que eu vou fazer? 50 eu vou dividir em quantos pedaços? 5. Vamos lá. 1, 2, 3. Para que saiam mais ou menos todos do mesmo tamanho, né? Aí. E quero saber 3/5. Dá para fazer? Tranquilo, né? 3/5 é igual 50 dividido por 5 vezes o número de pedaços que eu quero, 3. 50 dividido por 5, 10. Cada pedaço vale 10. Então, eu tenho 10, 10, 10, 10, 10. Quantos pedaços eu peguei? 3. 10 vezes 3, 30. Então, 3/5 de 50 é igual a 30. Quantas questões eu acertei? 30. E se o problema fosse diferente? De 50, numa prova de 50 questões, acertei 3/5. Quantas questões eu errei? Preste atenção na pergunta. Então, neste primeiro caso, eu queria saber quantas questões eu acertei. Eu acertei 3/5. Quantas questões eu errei? Eu errei o que sobrou. Né? Então, eu tenho duas formas de fazer. Eu encontro os 3/5 e aí eu faço 50 questões que eu tinha na prova, menos as 30 que eu acertei, sobram as 20 que eu errei. Ou eu já posso fazer direto. Eu sei que 3/5 eu acertei. Eu errei 2/5. Então, eu posso direto encontrar o meu 2/5. Então, o que eu posso fazer?
Vamos lá. Meu inteiro de 50 dividido 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que 2 terços eu acertei. 3 quintos, desculpa. 3 quintos, eu sei que 3 quintos eu acertei. Mas, quanto que eu errei? Então, eu acertei 3 quintos e errei 2 quintos. Acertei, errei. Certo? Então, eu posso ou achar quanto eu acertei e tirar para saber quanto eu errei, ou eu posso fazer direto. 50, eu posso achar direto os 2 quintos, que é o que me interessa. E aí, eu vou fazer 50 dividido por 5 vezes 2. 10 vezes 2, 20. Certo? Então, eu tenho aqui 2 caminhos. Cuidado com a pergunta. Você quer saber quanto acertou ou quer saber a parte que sobrou? Então, de 120 docinhos que a mamãe fez na festa, comeram 3/4. Quantos docinhos comeram? Ou quantos docinhos sobraram? Cuidado com a pergunta. Aí você vai saber qual fração você tem que encontrar e qual fração você vai dar a resposta. Certo? Para um problema, sempre com a resolução e a resposta. Na hora da resposta, você vai ver se a sua resposta está de acordo com aquela pergunta. Certo? Bom, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, continuamos com as nossas frações.